Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre a ferramenta mais poderosa e talvez a mais incompreendida para construir riqueza, o tédio. Nós vamos mergulhar fundo na neurociência de por que nossos cérebros são programados para odiar o silêncio e como a tecnologia moderna, especialmente o seu smartphone, destruiu esse estado mental essencial. A informação mais devastadora que você precisa entender agora é esta. O dispositivo que você usa para escapar de qualquer segundo de ócio não está apenas roubando seu tempo, está ativamente reprogramando seu cérebro para impedir que você tenha as ideias que poderiam mudar sua vida financeira. Se você tem alguma história pessoal sobre como um momento de silêncio absoluto, talvez uma bateria de celular descarregada no momento certo, levou a uma ideia genial ou uma solução inesperada, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Nós lemos e fazemos o nosso melhor para responder a todos, pois suas experiências são incrivelmente valiosas para toda a nossa comunidade. Pode soar estranho, mas aprender a ficar entediado é um passo fundamental para a prosperidade. Você provavelmente terá menos dinheiro e ficará mais estressado financeiramente se nunca estiver verdadeiramente entediado. Essa afirmação parece ir contra tudo que ouvimos em um mundo que glorifica a agitação, a multitarefa e a produtividade constante, mas as evidências científicas para isso estão se tornando esmagadoramente claras. Vamos primeiro examinar o lado positivo do tédio de uma perspectiva neurológica. Quando você não está cognitivamente ocupado com uma tarefa específica, como rolar o feed das redes sociais, responder e-mails ou até mesmo ouvir um podcast educativo, seu cérebro não desliga. Pelo contrário, ele muda para um estado operacional diferente, um modo muito mais criativo e introspectivo. Esse modo ativa um conjunto de estruturas cerebrais interconectadas, conhecido pelos cientistas como a rede de modo padrão ou RMP. O nome pode parecer técnico, mas sua função é simples de entender. A rede de modo padrão é o que se ativa quando sua mente está livre para divagar. É o sistema que entra em ação quando você esqueceu seu celular e está apenas sentado em um semáforo vermelho longo. Ou quando se está esperando em uma fila de banco sem distrações. Pense na rede de modo padrão como o motor criativo do seu cérebro, sua oficina de brainstorming interna. É o lugar onde pensamentos aleatórios, memórias antigas e ideias díspares que pareciam não ter relação, colidem e se fundem para formar conceitos inteiramente novos. É literalmente onde o brilhantismo financeiro nasce. Aqui está o problema. Nós somos biologicamente programados para não gostar desse estado. Achamos o tédio desconfortável, até mesmo agonizante. Um grande pesquisador no Departamento de Psicologia de Harvard, Dan Gilbert, conduziu uma série de experimentos fascinantes que ilustram perfeitamente essa aversão. Foi pedido aos participantes que se sentassem sozinhos em uma sala por 15 minutos, com uma única instrução: não fazer absolutamente nada. A sala estava vazia, não oferecendo distrações. Havia, no entanto, um objeto disponível, um botão. Se um participante pressionasse este botão, ele aplicaria um choque elétrico doloroso em si mesmo. A escolha era simples: sentar-se entediado com os próprios pensamentos ou levar um choque. Os resultados foram chocantes, literalmente. Uma maioria significativa dos participantes, principalmente os homens, optou por aplicar em si mesmos pelo menos um choque elétrico doloroso, em vez de sentar-se em silêncio por apenas 15 minutos. Isso revela uma verdade profunda sobre a natureza humana. Nós evitamos desesperadamente o tédio, a ponto de escolher a dor física em vez da quietude mental. Mas por que o tédio é tão profundamente desconfortável? Porque a rede de modo padrão não apenas deixa nossas mentes em branco, ela incentiva nossas mentes a divagar. E quando nossas mentes divagam,
elas nem sempre vão para lugares agradáveis e fáceis. Elas inevitavelmente derivam para as grandes questões não resolvidas em nossas vidas. Qual é o meu propósito real? Eu tô no caminho certo na minha carreira? Como posso resolver meus problemas financeiros persistentes que parecem nunca ter fim? Eu tô realmente construindo uma vida de significado ou apenas pagando contas? Você é forçado a confrontar questões existenciais e práticas muito desconfortáveis quando está entediado. Essa auditoria interna pode parecer perturbadora, e é exatamente por isso que nós, instintivamente, procuramos uma distração imediata para acalmar esse desconforto. O mundo moderno, então, nos forneceu a ferramenta definitiva para essa fuga. A chupeta digital em nosso bolso, o smartphone, oferece um fluxo interminável de doses rápidas de dopamina. É uma avalanche constante de notificações, vídeos curtos e manchetes sensacionalistas, projetadas por equipes de engenheiros brilhantes para serem o mais viciantes possível. Isso não é um acidente, é um modelo de negócios. A sua atenção é o produto que está sendo vendido, e o preço que você paga por essa distração constante é a sua própria capacidade de pensamento profundo, criativo e original. No entanto, engajar-se com essas questões difíceis, essas que a rede de modo padrão traz à tona, é precisamente o que é necessário para o crescimento, especialmente o crescimento financeiro. Acontece que esse desconforto que evitamos a todo custo é incrivelmente importante, incrivelmente produtivo. Uma das razões pelas quais estamos vendo uma explosão de ansiedade financeira em nossa sociedade hoje é porque as pessoas pararam de se dar o espaço mental necessário para analisar verdadeiramente suas situações financeiras e, mais importante, criar soluções criativas para elas. Os dados sobre o aumento dos níveis de endividamento, estresse financeiro e sentimentos de desesperança econômica são claros e alarmantes. As pessoas se sentem presas, e uma razão fundamental para isso é que elas nem sequer estão procurando uma saída da maneira mais eficaz possível. Em vez disso, estão sedando sua ansiedade financeira com distrações digitais, o que, ironicamente, apenas agrava o problema a longo prazo. O custo de oportunidade dessa distração é impressionante. Cada hora que você passa rolando o feed sem pensar nas redes sociais é uma hora que você não passou conceituando uma fonte de renda extra. É uma hora que você não passou mapeando uma estratégia de investimento de longo prazo. É uma hora que você não passou encontrando uma maneira criativa de cortar suas despesas supérfluas sem perder qualidade de vida. Essa hora de consumo passivo poderia ter sido uma hora de criação ativa, potencialmente valendo milhares ou até centenas de milhares de reais no futuro. Então, por que as pessoas não estão procurando por essas soluções? Eu vou te dizer precisamente o porquê. Nós projetamos um mundo onde é possível eliminar completamente o tédio. Tornamo-nos mestres em desligar a rede de modo padrão em nossos cérebros, silenciando o nosso próprio potencial criativo antes mesmo que ele tenha chance de se manifestar. A ferramenta para essa autossabotagem é aquele retângulo brilhante em seu bolso, aquele dispositivo que você pega instintivamente no segundo em que você parado em uma esquina, esperando o sinal abrir. Você pode ter que esperar apenas 15 segundos, mas o impulso de preencher essa pequena lacuna de inatividade é avassalador. O que você está fazendo naquele momento? Você está ativamente se impedindo de ficar entediado. Você está dizendo ao seu cérebro para não ativar a rede de modo padrão, porque ela é levemente desconfortável. Ela te leva para os tipos de problemas complexos e grandes questões que você não consegue abraçar facilmente. Como eu crio uma fonte de renda extra? Ou minha estratégia de investimento atual vai realmente funcionar? Ou estou apenas seguindo a manada?
Isso cria um ciclo vicioso devastador de mediocridade financeira. Se toda vez que você tem um momento de silêncio, o exato momento em que uma ideia financeira genuinamente inovadora poderia brotar, você, em vez disso, pega seu celular para consumir conteúdo. Você achará progressivamente mais difícil gerar riqueza. Você se torna um consumidor perpétuo das ideias de outras pessoas, em vez de um criador de suas próprias soluções. Esta é a receita perfeita para a estagnação financeira. É a receita para aquela sensação de estar preso, aquele vazio que assola tantas pessoas que sentem que estão trabalhando duro, mas não chegando a lugar nenhum. Considere a história de um homem que chamaremos de Roberto. Roberto era analista financeiro em uma empresa de médio porte. Ganhava um salário razoável, mas vivia de salário em salário, sentindo-se financeiramente estagnado. Sua renda não aumentava, suas despesas subiam com a inflação e ele não via um caminho claro para a verdadeira independência financeira. Todos os dias, seu longo trajeto de ônibus era preenchido com podcasts sobre finanças e vídeos sobre o mercado de ações. Ele estava consumindo grandes quantidades de informação, mas não tomava nenhuma atitude nova. Um dia, a bateria do seu celular acabou no meio do trajeto matinal. Pela primeira vez em anos, ele teve 45 minutos sem absolutamente nada para fazer, a não ser olhar pela janela. Inicialmente, ele sentiu uma onda de ansiedade, aquele formigamento de abstinência. Mas, à medida que o ônibus se movia lentamente pelo trânsito da cidade, ele começou a observar de fato o seu entorno. Ele notou a enorme quantidade de pequenos negócios locais, padarias, lojas de bairro, oficinas mecânicas. Ele viu, com seus olhos de analista, como muitos deles pareciam ter dificuldades com o básico da gestão financeira, operando de forma visivelmente desorganizada. Sua mente, agora livre de estímulos externos e operando na rede de modo padrão, começou a conectar os pontos. Ele possuía uma década de experiência em análise financeira de seu trabalho corporativo. Esses pequenos negócios tinham uma necessidade clara e desesperada de consultoria financeira acessível e prática, algo que não fosse um serviço caro de um grande escritório. O problema que ele observava do lado de fora da janela se conectou com a solução que ele possuía internamente. Naquele único e entediante trajeto, nasceu a ideia de um serviço de consultoria financeira por assinatura, focado em pequenos negócios de bairro. Ele passou o resto da viagem esboçando um modelo de negócios e um guardanapo que tinha no bolso. Aquela ideia, nascida de uma bateria de celular descarregada e um momento de tédio forçado, tornou-se um negócio paralelo que em 2 anos substituiu seu salário corporativo e o colocou no caminho para construir um patrimônio significativo. Este princípio não se aplica apenas à criação de novos negócios. Considere outro exemplo. Uma mulher chamada Camila, que estava presa em um emprego de telemarketing que ela detestava. Ela se sentia sem saída, sobrecarregada com dívidas estudantis e vivia em constante estresse. Suas noites eram passadas assistindo aos serviços de streaming, uma forma de anestesiar sua frustração e evitar pensar em sua situação de carreira. Um fim de semana, durante uma forte tempestade, a energia e a internet caíram em seu bairro. Forçada a ficar sem telas, ela começou a arrumar um armário antigo para passar o tempo. Enquanto realizava a tarefa mundana e repetitiva, sua mente começou a divagar para o problema de seu emprego. Em vez do pânico usual, a rede de modo padrão começou a funcionar de forma diferente. Ela não estava apenas vendo o problema, estava procurando uma solução inovadora. Ela encontrou uma caixa de materiais de arte da época da faculdade, algo que ela amava fazer, mas tinha abandonado por falta de tempo. Ela começou a pensar no problema de forma criativa. E se ela usasse suas noites, antes gastas com streaming, para reativar sua habilidade artística? E se ela começasse a criar arte digital personalizada para pequenas empresas, algo que ela viu que estava em alta?
ela conceituou todo um plano para construir um portfólio, usando suas habilidades de telemarketing para prospectar os primeiros clientes. Essa abordagem inovadora, nascida do tédio de arrumar um armário no escuro, deu-lhe a motivação de que precisava para construir uma fonte de renda paralela, que eventualmente permitiu que ela pedisse demissão e abrisse seu próprio estúdio de design. Eu entendo o impulso. Você não quer ficar entediado. Parece improdutivo, parece preguiça. Mas a verdade é que você precisa ficar entediado se quiser ser rico. Você precisa incorporar estrategicamente o tédio em sua vida. Tente o experimento. Amanhã, quando for à academia, deixe seu celular no armário. Você consegue? Sem podcast, sem música. Apenas você e seus pensamentos enquanto se exercita. Apenas estando em sua própria cabeça. E eu prometo, algumas de suas ideias financeiras mais interessantes e acionáveis virão a você nesses momentos. Você começará a conectar pontos que nunca viu antes. Provavelmente faz muito tempo que você não se permite esse tipo de espaço mental. Tente ir para o trabalho sem nada, sem rádio, sem audiolivro, apenas silêncio. Você consegue fazer isso? Comece dominando períodos de 15 minutos de tédio intencional. Apenas sente-se em uma cadeira, sem celular, sem livro e olhe pela janela. Em seguida, estenda para 20 minutos, depois 30. Observe como sua vida financeira e sua clareza mental começam a mudar. Existem 2 benefícios principais e imediatos nesta prática. Primeiro, você ficará menos entediado com as tarefas comuns e essenciais da sua vida. Ao construir sua tolerância à quietude, você encontrará mais engajamento em seu trabalho diário, o que inevitavelmente leva a um melhor desempenho, mais reconhecimento e potenciais promoções. Você estará mais presente em seus relacionamentos, o que reduz o estresse geral e diminui o desejo por terapia de compras dispendiosa para preencher vazios emocionais. Você se tornará mais observador do mundo ao seu redor, que é a base para identificar oportunidades de negócios, assim como Roberto fez no ônibus. Mas o mais importante de tudo, você finalmente começará a mergulhar nas maiores e mais importantes questões financeiras de sua vida. Questões de propósito, estratégia, oportunidade e significado. Como posso transformar minhas habilidades atuais em um negócio paralelo lucrativo? Qual é um problema em minha comunidade ou no meu bairro que eu poderia resolver com lucro? Como posso reestruturar meu orçamento de forma inteligente para liberar capital para um investimento sério, em vez de apenas poupar centavos? Quem sabe, ao fazer essas perguntas em um estado de tédio focado, você pode simplesmente ficar mais rico. Para tornar essa prática ainda mais concreta, tente implementar o que eu chamo de cota de ideias. Desafie-se a usar seu tempo de tédio programado para gerar, por exemplo, 3 novas ideias de renda extra por semana, ou uma nova maneira de economizar dinheiro de forma significativa, ou uma otimização de processo no seu trabalho atual que poderia lhe render um bônus. Mantenha um diário do tédio dedicado, um caderno simples, e anote imediatamente quaisquer ideias que surjam durante esses momentos de silêncio. Não importa o quão impraticáveis ou bobas possam parecer a princípio. O objetivo não é ter uma ideia genial todos os dias. O objetivo é treinar seu músculo criativo, que provavelmente está atrofiado pelo desuso. As pessoas frequentemente me perguntam se eu pratico o que prego. A resposta é um inequívoco sim. Eu sou tão propenso às patologias da distração quanto qualquer outra pessoa, porque meu cérebro tem o mesmo sistema de recompensa química que o seu. Então, eu tenho que ser intencional e disciplinado para combater isso. Eu tenho uma política rigorosa de não usar dispositivos eletrônicos para trabalho ou entretenimento depois das 20 horas. Eu não durmo com meu celular no quarto. Ele carrega na cozinha e no outro cômodo. Na minha família, nós temos uma regra de ouro. Não temos dispositivos à mesa durante as refeições. Estamos lá para nos conectar uns com os outros, para conversar, não para nos conectar com pessoas que não estão fisicamente presentes.
Esses momentos de conexão também servem como bolsões de tempo não estimulado para nossas mentes processarem o dia, permitindo que a rede de modo padrão faça seu trabalho. Além disso, eu pratico regularmente jejuns de redes sociais e de telas. São períodos definidos, às vezes um fim de semana inteiro, em que não uso meus dispositivos para nada além de comunicação essencial, como uma ligação urgente. As primeiras horas desses jejuns são sempre difíceis. Parece que há crianças gritando na minha cabeça, que é a sensação literal do sistema de dopamina do meu cérebro, ansiando por sua dose habitual. É a sensação de abstinência de um vício, mas depois de um tempo, geralmente algumas horas, essa energia frenética se acalma e uma sensação de clareza e paz toma seu lugar. Ao final do jejum, sinto-me revigorado. Meus níveis de ansiedade caem drasticamente e minha mente está fervilhando com novas ideias e soluções para problemas que antes pareciam insolúveis. Quando eu finalmente pego meu celular de novo, porque tenho que checar e-mails e ser uma pessoa conectada no mundo moderno, a experiência me lembra que minha vida e meu sucesso não precisam girar em torno desses dispositivos. Esses protocolos são incrivelmente úteis e eu os recomendo fortemente a qualquer pessoa que esteja séria sobre melhorar sua situação financeira. Não durma com seu celular no quarto. Sem celulares durante as refeições. Pratique jejuns digitais regulares. Sua saúde financeira vai melhorar, eu garanto. Uma objeção comum que as pessoas levantam é o medo de perder algo importante, a famosa desculpa da emergência. As pessoas se preocupam que, se desconectarem, ficarão inalcançáveis se ocorrer uma crise familiar ou algo do tipo. Existem soluções tecnológicas simples para isso, que invalidam essa desculpa. Você pode configurar seu celular para o modo não perturbe ou foco, onde você não está olhando para ele e não recebe notificações. Mas 1 ou 2 números específicos, digamos, de seu cônjuge, da escola de seu filho ou de seus pais, ainda podem furar o bloqueio e fazer o telefone tocar. Os celulares modernos podem ser facilmente configurados dessa maneira em menos de 1 minuto. Se você não sabe como fazer isso, pergunte a um amigo que entenda de tecnologia ou simplesmente pesquise como fazer. Não use a desculpa esfarrapada de emergências para justificar um estado constante de distração que está ativamente destruindo sua capacidade de gerar riqueza. Vamos ser muito claros sobre o que não constitui uma emergência. O que está acontecendo no Twitter ou em qualquer rede social não é uma emergência. A última indignação política do dia não é uma emergência. Uma promoção relâmpago em uma loja online definitivamente não é uma emergência. O ciclo de notícias viciante de 24 horas pode esperar. Sério, seus avós e bisavós construíram suas vidas e suas riquezas sem saber o que estava acontecendo a cada segundo na capital do país ou do outro lado do mundo. Você está paralisando seu futuro financeiro com este influxo constante de informações irrelevantes e indutoras de ansiedade. É inequivocamente ruim para o seu bem-estar financeiro, pois mantém seu cérebro em um estado constante de reação, impedindo de entrar no estado de planejamento e estratégia. Então, deixe-me dizer da forma mais clara possível, o mesmo que eu digo para meus próprios filhos e para você. Larguem seus celulares. Vocês precisam de mais ideias financeiras criativas em suas vidas. Vocês precisam construir mais riqueza. E eu também. O primeiro passo é permitir que seu cérebro tenha permissão para ficar entediado novamente. Obrigado por assistir ao Fluxo X. Esperamos que essas informações ajudem você a repensar sua relação com o tédio e a tecnologia. Explore nossos outros vídeos para mais estratégias sobre como otimizar suas finanças e sua vida.